Nessa aula nós vamos falar sobre renda fixa, né? Nas aulas anteriores a gente até já chegou a citar a utilização dela, né, na renda variável através de margem ou através da alavancagem, mas a renda fixa não serve nem só para isso. Né? Então, a grande maioria das pessoas confundem e acreditam que renda fixa é só a poupança, né, que é bem popular, né, no mercado nacional, mas nós temos títulos que rendem bem mais, né, do que algo que a gente vê que a pessoa perde mais para a inflação do que rentabiliza o seu patrimônio. Hoje os títulos de renda fixa eles são custodiados pela B3, ok? A CETIP antigamente, né, custodiava, né, fazia parte da custódia desses títulos e agora ficou tudo unificado depois da fusão da BMF Bovespa com a CETIP, mas grande parte, né, das pessoas tem dúvida, né, do que são esses títulos, né, de como aplicar esses títulos, tem alguma dificuldade. Então, primeiro a gente tem que entender, né, o que é o título de renda fixa. Nada mais é um empréstimo que você faz para determinado segmento, para determinada empresa. Né? São meios da gente poder alternar, fazer a diversificação dos nossos investimentos. Então, o trader, por exemplo, o investidor, ele pode estar realizando investimento em renda fixa através de parte dos lucros que ele consegue na renda variável. Né? Construção de patrimônio, acumular, né, recursos financeiros para deixar os juros sobre juros trabalhar a seu favor. Então, nada mais é do que uma diversificação mais estável, né, do que a renda variável. Né? A renda variável é o foco, né, de todo o conhecimento que a gente vai passar para vocês, mas a gente vai utilizar com bastante frequência a renda fixa. Mas o que diferencia, né, renda fixa de renda variável? Né? A renda variável você não consegue mensurar qual que é a possibilidade de ganho de determinado investimento, além dele ter perdas. Okay? A renda fixa não. Na renda fixa você consegue prever qual que é a rentabilidade de determinado título. Você vai ter aí títulos de pós e pré-fixado. O pré-fixado você já tem uma taxa, né, a partir do momento que você contrata, você já sabe quanto que esse título vai render a partir do prazo, né, contratado. E o pós-fixado, por mais que ele tenha uma variação de acordo com o indexador que vai ser utilizado para a sua rentabilidade, você consegue ter essa previsibilidade a longo prazo. Então essa grande diferença entre determinados títulos de renda fixa e determinados títulos de renda variável, ok? Durante essa aula a gente vai falar sobre os principais, né, títulos de renda fixa e os mais líquidos, os mais procurados, né, são sempre com frequência podem surgir determinadas novas utilizações, novos títulos, né, para poder trazer uma diversidade maior para o investidor, mas atualmente os mais utilizados são o CDB, né, que é o Certificado de Depósito Bancário, o Tesouro Direto, que são títulos públicos federais, a LCA e a LCI, que é letra de crédito do agronegócio e letra de crédito para o setor imobiliário. Ou temos também a LC, que é a letra de câmbio. Todos esses são títulos de renda fixa, cada um, né, vai ter a sua maneira de rentabilidade, cada um vai ter o seu destino na hora que você contrata esses títulos, vai ter também, né, cada título desse vai ter a sua validade, então você tem título, vai ter títulos, né, com liquidez diária, né, que você pode resgatar a qualquer momento, ou vai ter títulos a longo prazo, que você pode contratar para 1 mês, 6 meses, 2 anos, 5 anos, né, e você tem que permanecer, caso você queira vender, né, investir num CDB, né, de 3 anos, né, o prazo dele. Passou 1 ano e meio, eu vou precisar do recurso, preciso vender. E aí você tem que entrar em contato com a corretora, né, para poder fazer a liquidação antecipada, para ela poder vender isso no mercado secundário. Né? Então ela vai tentar comercializar esse título que você deseja, ok, para outro investidor que tem interesse. Vai ter uma defasagem em relação ao contratado inicialmente, mas faz parte devido ao investidor querer encerrar, né, antes do prazo. Okay? Nós vamos detalhar então para que serve a renda fixa, né? Como os investidores utilizam esses títulos a seu favor, além da garantia, né, de segurança, né, porque nós falamos nas aulas, né, sobre o FGC, né, então esses títulos são garantidos desde que você tenha, né, o limite pré-estipulado, né, de aplicação nesses títulos, você não tem problema, ok? Então, para que serve a renda fixa? Né? Alguns títulos podem ser usados como margem para operação em renda variável, a gente falou isso, né, nas aulas anteriores, né? Então eu tenho uma aplicação e aí a corretora me disponibiliza para me poder fazer a aplicação em renda variável, utilizando esse título como garantia. O que é a garantia? Se eu perco nessa operação,
eu tenho a renda fixa para poder me suprir e repor na conta para a corretora não ficar negativa e depois vir te cobrar, ok? Eu tenho alternativas de diversificação, então eu posso comprar vários títulos de renda fixa, cada título vai ter, né, seu determinado sua determinada particularidade. Alguns vão ter desconto de imposto de renda sobre lucro, outros não. A grande maioria das corretoras, até de bancos privados, já zeraram a taxa de custódia, né, a taxa de administração desses títulos. Antes era cobrado um percentual em cima do valor aplicado. Como a maioria das corretoras independentes zeraram essa taxa, os bancos começaram a perder espaço. Então começaram também a fazer a não cobrar, ok, a taxa de administração desses títulos, né? A rentabilidade deles é superior à poupança, né, na grande maioria deles. Então você vai ter aí alternativas tão seguras quanto, né, e rendendo bem mais. Então a diferença chega a ser enorme. Por exemplo, né, tinha 2, 3 anos atrás, quando os juros estavam altos, títulos de CDB, por exemplo, rendendo 14% ao ano, que é muito bom com a renda fixa, enquanto a poupança estava rendendo 6, 7%. Nós estamos falando do dobro de rendimento, e isso a longo prazo a gente sabe que faz total diferença, principalmente nos juros sobre juros, ok? Então nós vamos ter também como reserva de curto a longo prazo. Então eu posso contratar títulos com um vencimento mais curto, já que eu vou precisar, já planejo precisar desses valores, né, mais recente, ou eu posso acumular um patrimônio, né, a longo prazo. Vou ter títulos aí com vencimento de 5 anos, né, vou ter títulos do governo, que é o Tesouro Direto, né, com vencimento de 20 anos, que vai trazer uma rentabilidade bem maior pelo fato de você estar emprestando esse dinheiro a longo prazo, ok? Vamos falar sobre cada um deles, né, iniciando pelo CDB, que é o mais usual. O CDB nada mais é, né, do que o certificado de depósito bancário, ok? Então, o que significa isso? Você vai estar emprestando o seu dinheiro para um banco, né? Como eu coloquei aí, é um meio de captação de recursos para financiar atividades do emissor. Então, por exemplo, o banco X, né, emitiu títulos de CDB. O que significa? Ele está disponibilizando uma maneira dos investidores emprestarem dinheiro para ele. E através da captação desses recursos, né, tem toda uma auditoria por cima para poder fazer esse controle e o destino, né, dos valores serem aplicados da maneira correta. O banco vai pegar esses valores para poder financiar projetos, né? Entre aspas, né, como se fosse abrir o capital na bolsa, né? Só que em vez de ele estar buscando investidor, ele está fazendo um empréstimo, né, da mesma maneira que a gente pega emprestado com o banco, na verdade ele está pegando emprestado com o público e pagando uma taxa. Logicamente, a taxa é bem inferior ao que ele repassa, não ao que ele faz das operações dele, né? Mas é superior à renda fixa, é o que a gente tem disponível hoje para poder ser uma alternativa de investimento, ok? O indexador mais comum do CDB vai ser o CDI, né, que é a taxa de juros. Então o CDB, como é que ele funciona? Né, você vai ter aí títulos, o banco emissor vai pagar 110% do CDI. Então, se os juros, por exemplo, está 10%, né, ele vai te pagar 10,1%, né, sobre esse investimento, ok? Sobre 11%, né, sobre esse investimento, ok? Sobre essa taxa, né, a longo prazo. Então, ela vai determinar, olha, eu pego o seu dinheiro emprestado por um prazo de 3 anos. Então, você vai ficar preso durante 3 anos, a não ser que você faça a liquidação antecipada e você vai ter um deságio desse rendimento, ok? Uma particularidade do CDB é que, além dele poder ser usado como margem de garantia nas operações de mercado de renda variável, ele também tem a taxação do imposto de renda sobre os lucros. Okay? Então, quando você faz uma aplicação nesse título, na hora do resgate já vem deduzido da fonte 15% do imposto de renda do lucro. Mesmo assim, mesmo com o pagamento de imposto de renda, né, coisa que a poupança não tem, ok? Os rendimentos são superiores à poupança. E é um título garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito. Ou seja, se eu for comprar um título do Banco X, né, eu tenho que tomar cuidado para mim não investir mais do que R$250 mil. Né? Então não adianta, por exemplo, investir 250 mil e ficar com ele preso 3 anos. Os lucros estão ultrapassando 250 mil. Se porventura esse banco que pegou emprestado ele entrar em liquidação e você precisar acionar o FGC para reaver esses valores, você só tem garantia dos 250. O que estava acumulando, né, de lucro você perde.
Então, qual que é o ideal? Que você coloque menos. Como você consegue prever a rentabilidade dos títulos de renda fixa, né? O ideal é que você faça um planejamento de, olha, se eu colocar, por exemplo, R$220 mil, né, nesse título, e em 3 anos ele vai me render R$20 mil, ok? Ele está abaixo dos 250. Então, ainda, se der alguma coisa errada, se porventura um banco for liquidado, eu ainda consigo reaver esse dinheiro. Isso é bastante importante, ok? Então eu tenho R$250 mil por CPF, por aplicação em instituição financeira, por FGC me garantir. Então não adianta, por exemplo, eu comprar 2 títulos de CDB do mesmo banco. Se o banco for em falência, se o banco for em liquidação, eu tenho uma aplicação lá para ser segurada. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho na prateleira das corretoras, a gente volta, né, a fazer um gancho em relação à seleção de corretoras, né, vários títulos de diversos bancos, para me poder selecionar os meus investimentos de acordo com a taxa que eu achar melhor e com o prazo que eu desejo deixar esse dinheiro aplicado, né? Então, qual que é a importância, né, em relação à segurança dos investimentos em títulos, né, de CDB? Eu compro o título R$220 mil do banco X, R$220 mil do banco Y, né? Dessa forma, eu estou garantido pelo FGC. Lembrando que é até R$1 milhão. Ok? Então é lógico, a gente sabe que um banco quebrar é muito difícil, por menor que ele seja, né? Os bancos geralmente são instituições que lucram bastante, então é difícil, né? Mas pode acontecer. Então, se caso acontecer, eu tenho que saber que até R$1 milhão eu estou garantido. Se você não tem esse patrimônio, você tem menos que isso, tá ok, tranquilo, você pode diversificar, né, com mais alternativas. Eu tenho mais do que R$1 milhão, só vou comprar títulos de renda fixa de 4 bancos, por exemplo, para poder dar R$250 mil em cada um. Não, o que você pode fazer? Comprar 50 mil, né, de um, 50 mil de outro, 50 mil de outro, 100 mil de outro, diversificar em títulos de renda fixa, que dessa maneira você pulveriza seu risco. Isso acontece algum problema se todas essas instituições quebrarem. E aí o mercado vai estar em crise, né? Por quebrar vários bancos dessa maneira, a pessoa consegue acompanhar o mercado e ver que tem alguma coisa errada e até resgatar esses valores antes, né? Então, o acompanhamento também é importante, ok? Né? No noticiário corporativo, no noticiário econômico, de como é que está a situação do país, para a gente ficar atento e, por exemplo, eu estou investindo no banco X e sai no noticiário que esse banco está com algum problema, né? Eu tenho que ficar atento para poder tentar correr lá e resgatar esse título, né? Se, dependendo do problema que for, às vezes eu consigo antes que tudo dê errado. A gente sabe que geralmente quando cai no noticiário é porque o problema já está assim, saindo pela tampa da panela, né? Eu não consigo mais, já chega a notícia de que o banco vai ser liquidado, né? Mas muitas vezes não, dependendo de alguma dificuldade. Mas o CDB veio para resolver boa parte dos títulos de bancos menores, né? Então, esses bancos, eles, para poder conseguir recursos frente a bancos maiores, ok? Eles pagam uma taxa melhor para poder atrair esses recursos. Como é para financiar projetos, né, e é destinado à expansão, à abertura de filiais, né, determinada segmentação que ele quer realizar, ok? Tende ao banco utilizar isso a seu favor para crescer. Dificulta um pouco dele quebrar. E como são vários títulos em várias corretoras, ok? A captação é muito alta. Então você tem um certo nível de garantia em cima disso, mas a gente não pode fechar os olhos para uma eventual quebra e saber como lidar. Okay? Então, títulos de CDB são empréstimos que pessoas fazem para os bancos, né? A ponta contrária, com juros menor, claro, né? Mas uma alternativa que a gente tem de investimento, né? Poupança jamais, okay? A gente pode utilizar isso com total segurança. Okay? O próximo título que nós vamos falar é o Tesouro Direto. Tesouro Direto, né, é bem parecido com o CDB, né? O seu indexador é bem diferente, né? Que ele vai utilizar a Selic, né? A inflação, como um medidor de rentabilidade, né? E a diferença em relação ao CDB é que você empresta dinheiro para o governo. Então, o título de Tesouro Direto também tem liquidez diária, ok? Rende menos, lógico, porque você está emprestando ali, você pode sacar a qualquer momento, né? E você tem títulos para você contratar para 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, que rendem mais, né? Que vão estar atrelados pró ou pré ou pós-fixados, né, com base na Selic, com base na inflação. Se a inflação subir, seu título rende mais. Se a inflação cair, seu título vende menos.
Se ele vai render menos, significa que, teoricamente, a longo prazo você está, entre aspas, perdendo dinheiro. Né? Não significa que você vai ficar negativo, mas você vai perder o que você estava planejando no início. Então, esse controle da inflação, né, dependendo para alguns investidores que, né, compraram títulos do Tesouro Direto alguns anos atrás, que a inflação estava mais alta, estão perdendo recursos, porque agora com o controle maior no cenário atual. Então, maneiras que a gente tem que ficar atento na hora de contratar, ok? Pré ou pós-fixado, né? O pós tem o benefício de esse título render mais, né, esse título se valorizar mais, ok? E o pré fica travado, e a pessoa já sabe o quanto que ela vai garantir, ok? Nesse investimento também temos a incidência do imposto de renda sobre os lucros, né? E lembrando, esse imposto de renda a pessoa não precisa pagar, ele já vem deduzido, ok, na hora do recebimento. Então, quando você resgata, já deduz quanto deu de lucro, quanto que deu, tá, de imposto de renda, e já é deduzido. Logicamente, você tem que declarar, né, essas aplicações, né, nas declarações anuais, mas você não precisa pagar nenhuma taxa lá e emitir uma guia, porque isso já vem deduzido na fonte. Então, essa é uma maneira do governo captar dinheiro, da mesma maneira que os bancos para alguns projetos, o governo também, para algum projeto que ele quer fazer, né, e esses títulos são garantidos pelo Tesouro Nacional. Então, ele é o mais seguro que nós temos hoje no mercado. Então, é muito difícil você ter aí o calote, né, ou o Brasil quebrar para poder não vir a pagar a sua dívida com os seus, né, credores. O que pode acontecer, por exemplo, no cenário atual, né, muito difícil, é igual aconteceu com a Grécia, por exemplo, que chegou a vir praticamente à falência. Né, e aí ela não honra com a sua dívida, né, e aí os seus investidores não recebem, os títulos começam a não valer mais, porque o governo não tem recursos, não tem como honrar, né, com esses pagamentos. Okay? Mas, no cenário atual, e isso há vários anos, né, independente das crises que a gente já passou, sempre foi o título, né, mais seguro que nós temos no país. Okay? O próximo título que a gente vai falar é a LCA, que é a letra de crédito para o agronegócio. Né? Então, são valores oriundos, né, desses títulos vão ser utilizados pelos bancos. Né? Então, quando você contrata, quando você pega ou faz um investimento numa LCA, né, não é que ela vai para uma empresa, né, do agronegócio, por exemplo, uma empresa, né, que está produtora no país. Não é que ela vai diretamente para elas. Ela vai para um banco que financia projetos para elas. Então, por exemplo, o banco está querendo emprestar dinheiro, aumentar a oferta de empréstimo para o setor de agronegócio, porque está havendo um aquecimento, ok? Ao invés do banco, né, utilizar os seus recursos próprios para poder emprestar, o que ele faz? Ele faz uma oferta pública através da LCA, vai captar dinheiro dos investidores de pessoas físicas e pessoas jurídicas e repassar, né, lógico, a uma taxa muito mais alta, enquanto ele vai pagar para a gente, né, o indexador que é o CDI, né, 100%, 90%, 110, 120, 115, vai depender do prazo em relação ao CDI, né, o banco vai emprestar isso a uma taxa muito mais alta. É uma maneira dele lucrar, lógico. Né? Então, todas as captações realizadas com a LCA, os bancos utilizam para fomentar o agronegócio. Okay? Uma grande diferença em relação ao CDB, em relação ao Tesouro Direto, que a LCA não tem a incidência de imposto de renda. Então, é uma grande diferença aí em relação a esse tipo de rentabilidade. Ela vai pagar um pouquinho menos, né, do que o CDB, né, dependendo da oferta, do nível, né, tudo. O mercado em si ele gira em torno de oferta e demanda. Né? Então, se você tem aí, né, dependendo da situação que tiver essa captação, ele vai pagar um pouquinho menos de rentabilidade, ok? Porque você tem aí muitas alternativas, né, para poder, acaba sendo uma concorrência, né, entre os bancos para poder fomentar isso. Então você tem uma queda da rentabilidade, mas em contrapartida também ela não tem o imposto de renda. Né? Então acaba ficando bem próximo à rentabilidade aí do CDB, bem próximo à rentabilidade, tá, do Tesouro Direto. Né, o que vai diferenciar aí entre eles é a sua indexação, ok? O percentual sobre essa indexação. A próxima letra de crédito que nós vamos falar é o LCI, é a letra de crédito para o imobiliário. Então é o título de renda fixa também, igual
ao agronegócio, só que a diferença entre os dois é que um vai para fomentar para os bancos emprestarem, né, dinheiro para empresas, né, desse setor, agora é para o setor imobiliário. Então, se você tem um aquecimento do setor imobiliário, empresas precisando pegar dinheiro emprestado para poder construir empreendimentos, por exemplo, ok? Ela vai atrás do banco. Às vezes o banco não tem essa quantidade de recursos para poder emprestar, ou dependendo do nível de exposição, né, do banco, ele quer evitar, né, emprestar tanto. O que ele faz? Ele vai emitir esses títulos, né, de renda fixa, as pessoas vão comprar acreditando, né, fomentando, né, o setor imobiliário, e o banco vai emprestar esses dinheiros, não é de forma direta também, tá? Então a gente tem que entender que quando a gente empresta, por exemplo, LCA, isso aí, não é você que está emprestando para a empresa. O banco faz um grupamento, né, um acúmulo desses recursos e sai montando seus planos, né, de acordo com os produtos ofertados para poder emprestar dinheiro para essas empresas. A LCI também não tem incidência no imposto de renda, ok? O CDI é o seu indexador, então grande parte dos investimentos a gente vai ver que é o LCI, que é o CDI, perdão, né, é o seu indexador, ou seja, a taxa de juros do mercado, né, a gente tem que acompanhar bem para poder saber, né, se a taxa de juros está subindo ou está caindo. Quanto mais baixa, menor o título vai pagar, mas também, quanto menor a taxa de juros, a inflação também está controlada, e aí a poupança também vai estar pagando pouco, né? Então, esses títulos acabam sendo bem mais vantajosos a longo prazo, ok? Então, a diferença entre os dois é você escolher a rentabilidade, né, o prazo. Às vezes tem mais oferta de LCI de determinados bancos, ok, do que LCA, né? Às vezes o rendimento de um e de outro vai estar, vamos colocar assim, bem próximo. O que vai diferenciar aí para qual segmento, né, para qual área que esses recursos vão. Okay? Tudo que a gente tem que entender na hora de contratar uma renda fixa, né, independente, lógico, a gente tem que entender para onde que esse dinheiro está indo, por que esse dinheiro vai ser utilizado, né, justamente por causa do fundo garantidor, o risco que você tem, né, de tomar um calote, por exemplo, né, mas a gente tem que compreender qual que é a taxa, quais são os prazos, né, esses recursos, quem que está oferecendo, quem que é o banco emissor, okay? É extremamente importante. Porque por mais que eu faça, vou pegar uma letra de crédito do setor imobiliário pelo Banco X. O Banco X vai emprestar para determinada empresa do setor imobiliário. Se o banco quebrar, porque se o banco entrar em liquidação, eu tenho que acionar o FGC, porque ele só é um intermediário, né, ele vai fazer essa captação para emprestar, né, mas você não está emprestando direto para a empresa. Então não tem como a empresa vir te pagar esses títulos. Então tem que acionar o fundo garantidor. Okay? Próxima letra, né, o próximo título, né, que nós vamos falar, né, que é tão usual quanto, né, acaba que sendo um pouco menos do que os demais, é a letra de câmbio, né, que ao invés, né, de ser títulos emitidos por bancos, é títulos emitidos por empresas financeiras, pelo mesmo propósito, para fomentar o seu negócio, crescimento, estrutura, projetos, né? Então, o CDB vai para os bancos, a letra de câmbio é utilizada por financeiras para poder captar recursos. Lembrando, é bem parecida essa captação pública, né, com a abertura de capital, né, quando uma empresa é negociada pela primeira vez na Bolsa de Valores, né? Só que você não se torna sócio dessa empresa, você está emprestando em troca de um percentual, né, de taxa de juros, ok? O indexador da letra de câmbio também é o CDI, então vai funcionar da mesma forma, vai pagar 90%, 100%, pré ou pós-fixado. O que significa isso? Se eu pegar um título pré-fixado, se eu pego com a taxa atual, o que acontece? Se amanhã a taxa de juros subir, eu não sou beneficiado, mas também se ela cair, eu não sou prejudicado. Agora, se eu pego um pós-fixado, eu tenho essa possível oscilação. Se ela cair, eu vou estar ganhando menos a longo prazo. Se ela subir, eu vou estar ganhando mais a longo prazo, porque o meu título tem essa oscilação, essa variação, ok? Com o decorrer do tempo. Então vai depender muito, né, do que tem em oferta e o que eu vou escolher. E incide também o imposto de renda sobre as letras de crédito. De todas as alternativas que a gente colocou, apenas a LCA e a LCI não vêm com imposto de renda descontado, mas também tende a ter uma rentabilidade um pouco menor, né, para poder acaba tendo esse equilíbrio na hora de escolher, independente de qualquer um que seja, né, o investidor vai estar aí seguro pelo FGC. Okay? Nessa aula, então, o que a gente viu? Nós vimos, né, que investir em poupança é extremamente desvantajoso e
alternativas tão seguras quanto, né? Enquanto a poupança está lá rendendo seus 6% ao ano, ou às vezes nem isso, né? 5% ao ano, né? Dependendo do cenário econômico, né? É difícil você ver aí poupança render, por exemplo, 8%. Títulos de renda fixa que são tão seguros quanto a poupança e rendem até mais, podem render o dobro, ou dependendo do cenário, até 3 vezes mais do que a poupança. Então, poupança, por qualquer investidor que tenha um conhecimento sobre mercado, sobre economia, né, sobre investimentos, ok? Não investe na poupança. Né? Você está jogando dinheiro fora. Porque a poupança não consegue ganhar nem da inflação. O que significa isso? A longo prazo, seu dinheiro não ganha valor perante o mercado. Né? Então, se a gente tem inflação, né, significa que os preços estão subindo. Se o meu dinheiro rende menos do que a inflação, significa que meu poder de barganha, meu poder de compra, ele é menor. Ou seja, o meu dinheiro não está valorizando como deveria. Isso acontece com a poupança. Os títulos de renda fixa vêm para resolver esse problema do seu investidor. Podem ficar tranquilos em relação a esses investimentos, porque além do seguro, igual a gente já vem citando em algumas aulas, né, você tem aí como diversificar também e você tem outras alternativas melhores, ok? Nós falamos também as maneiras de utilizar a renda fixa, né, como diversificação, né, como alocação, diversificação na própria renda fixa, ok? Você pode utilizar como margem nas suas operações de renda variável. Algumas corretoras aceitam, outras não, ok? A grande maioria aceita. Então você tem que ficar atento na hora de selecionar sua corretora, porque isso é extremamente vantajoso. E principalmente também o que tem na prateleira da corretora, né, o que ela oferece. Algumas oferecem menos títulos, algumas não vão ter nem todos esses títulos de CDB, Tesouro Direto. CDB e Tesouro a maioria tem, né, que é bastante usual, até os bancos vão ter. Né, não oferecem tanto porque ele quer que você consuma outros produtos mais rentáveis para ele, então é o último produto que ele vai te oferecer. Geralmente o gerente do banco não tem nem conhecimento para explicar para o cliente, né, o que é um CDB, o que é um tesouro direto, ele nem é orientado a isso, ok? Mas as corretoras de investimento, CDB e tesouro é o mais usual. LCA, LCI, algumas vão ter mais alternativas, né, mais bancos emissores ofertando, e também a letra de câmbio, né, algumas corretoras podem ser que não tenham. Quanto mais alternativas, melhor, mais segurança que a gente tem para a gente poder, né, diversificar o nosso capital, ok? E passei para vocês também quais são os títulos mais usados atualmente. Pode ser que amanhã surja um novo título, né? O mercado veja uma nova oportunidade, uma letra de crédito para determinado setor, que hoje em dia não tem, ok? Então é sempre bom a gente ficar atento, e essas informações sobre quais os títulos estão disponíveis a gente encontra no home broker da corretora. Assim que eu abro minha conta, eu entro, né, no home broker e eu consigo ver lá todas as ofertas, a rentabilidade, quanto que está pagando, qual o indexador, algumas corretoras disponibilizam, né, de forma bastante interessante, né, para você simular o investimento. Isso é bacana, né, porque às vezes a pessoa ainda não consegue calcular, e ela consegue colocar, olha, eu vou aplicar 50 mil reais, vou aplicar 500 mil reais, qual que é a rentabilidade futura desse título de acordo com o seu indexador. Isso é bastante interessante para você comparar até, vou comprar CDB, vou comprar tesouro, vou comprar LCA, vou comprar LCI, vou comprar LC. Você consegue fazer toda essa análise, ok? Obrigado aí pela presença em mais uma aula e até a próxima.